Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Hoje nós estamos finalizando a nossa série do debate, onde convidamos cada um dos candidatos ao pleito majoritário deste ano. Então, todos aqueles que se disponibilizaram a vir candidatos para o cargo de prefeito foram convidados a estar aqui. Hoje nós estamos recebendo o candidato Wilker Barreto. Seja muito bem-vindo, candidato. Olha, eu que agradeço a oportunidade nessa semana decisiva poder estar falando com você, amigo eleitor, principalmente aquele que está indeciso, para que tenha a sabedoria e a calma necessária para escolher o próximo prefeito, né? Perfeito. Wilker, aqui no Convergente nós fizemos um trabalho muito educativo em relação à educação. Inclusive convidamos, ainda enquanto estavam pré-candidatos, para vir aqui trazer algumas explicações, apresentar um pouco das propostas que vocês tinham ainda enquanto pré-candidatos. Agora vocês estão oficializados, como você muito bem disse, já estamos na reta final. Quero saber como é que está a sua caminhada. Olha, eu com dificuldade, né? Porque se você analisar hoje, a minha candidatura é uma candidatura sem tempo de televisão, com poucos recursos, certo? Com pouco volume de rua, porque isso requer recurso, fundo eleitoral. A minha grande aposta, para você que está me assistindo, é que para que você tenha um discernimento, que eu não acredito que novamente o dinheiro vai escolher o prefeito de Manaus. O prefeito da cidade é um gestor de 40 bilhões de reais nos próximos 4 anos. A única coisa que eu tenho a oferecer que os outros não têm. Eu tenho hoje, eles querendo ou não, aceitando ou não, eu tenho o melhor currículo entre os candidatos. Você precisa levar em conta o fato que eu tenho, com muito esforço, um doutorado. Sou doutor em administração. Isso vai me ajudar em muito das tomadas de decisões. O meu mestrado em meio ambiente me permite ter uma sensibilidade de devolver o protagonismo ambiental e fazer pautas como coleta seletiva, arborização, tratamento de resíduos, certo? Virem para dentro de uma gestão, conheço isso, certo? O fato de eu ser economista, ter pós-graduação em finanças públicas, pós-graduação em economia, em políticas públicas, ter presidido a Câmara de Manaus durante 4 anos, ter sido vereador de Manaus por 10 anos, vai me permitir ter a maturidade necessária de trazer a tranquilidade, de trazer a Câmara para perto da cidade. Hoje está uma guerra a Câmara Municipal de Manaus. Quem perde com isso é a cidade. Se nós analisarmos hoje as CPIs que aí estão, eu até acho que tem um pouco de conotação política na CPI. Mas o fato que da CPI é materializado. Ocorreram pagamentos de empresas fornecedoras para parentes próximos do prefeito. Isso, para mim, está materializado. Talvez o momento da investigação é que possa ser uma questão política. Mas convenhamos, aconteceu agora, né? Então, se a Câmara assim não fizer, vai estar prevaricando. Então, isso é uma discussão muito tênue, mas o que eu quero mostrar para Manaus é que nesta semana, você que está indeciso, olha, e é muita gente, tá? É muita gente. As pesquisas apontam mais de 40% de indecisos. Talvez nessa última semana tenha aí com os 20%, mas 20% leva qualquer um para o segundo turno. Se você analisar o meu currículo, a minha história como deputado estadual, de ser o único deputado estadual de oposição. Há 4 anos atrás, eu perdi a eleição com o Amazonino. Perdemos a eleição por 1%. E eu alertei em Manaus que o atual prefeito não tinha conhecimento. Não tinha o conhecimento necessário. Mal conhecia Manaus. O Davi é prefeito de Manaus há 4 anos, mas vai encerrar 4 anos. Eu sou vereador de Manaus, fui vereador de Manaus 10 anos. O Davi veio conhecer Manaus como prefeito. Se Deus me deu a oportunidade com o aval do povo, eu já vou conhecer Manaus e trazer para dentro de Manaus uma experiência de quem já fez como gestor. Eu posso dizer, me orgulho muito, dizer que eu peguei uma Câmara Municipal quebrada. O que tem lá de infraestrutura, salvo o prédio, foi eu que fiz como presidente. Toda a infraestrutura hoje da Câmara Municipal de Manaus foi na minha gestão de 4 anos, que quando eu deixei ela, deixei com 8,5 milhões em caixa. Então, é isso que eu tenho a oferecer para Manaus. Eu espero que Manaus possa ter serenidade. Agora, se for o dinheiro que for escolher o prefeito, aí eu estou fora. Olha, todos vocês que estão aqui nos acompanhando, o debate político possui algumas dinâmicas. Dentre elas, nós temos aqui o jogo das cartas, onde o senhor vai pegar
escolher, sortear Sim. alguma das cartas e nós vamos debater um pouco sobre os assuntos que contém nela. Então, vou separar aqui. Peço que o senhor escolha 4 cartas e mostre uma a uma para os nossos telespectadores. Vamos lá. Pela temática. Posso mostrar? Pode. Polêmica. Ótimo. Polêmica é comigo. Saúde. Saúde. Pega aqui a do meio. Educação. Educação. Segurança pública. Segurança pública. Ótimo. Candidato, uma das perguntas que eu tenho a fazer ao senhor é em relação à educação. Nós sabemos que esse ano foi um ano marcado com grandes polêmicas, principalmente em relação ao nosso cenário educacional. O Convergente, propriamente dito, fez um dossiê em relação à educação. E uma das coisas que nós vimos, que ficou muito forte, foi a relação da alimentação com a educação. Onde tivemos, inclusive, uma polêmica, uma fala que, infelizmente, foi muito infeliz, onde foi colocado que merenda não é almoço. E isso perdurou muito pela cidade de Manaus. Em relação à educação, eu quero saber como o senhor avalia a educação de Manaus hoje, qual a sua principal proposta e qual vai ser a sua prioridade caso eleito. Olha, vamos lá. Vou falar para você que está me assistindo aqui no debate político. Manaus não é a 5ª melhor educação municipal do país. Quem pode me responder isso é você. Eu sei que não é. A proposta do Wilke Barreto, do 33, é simples. Primeiramente, passa pela valorização do servidor. Certo? Eu vou cobrar do servidor, mas preciso valorizar ele. Plano de cargos e carreira, database. Fazer o plano de cargos e carreira do servidor público do nível administrativo que não tem. Falar para você, professor, que tem 2 cadeiras, que paga 2 vezes a Manaus Med. Por que você tem 2 contratos e paga 2 vezes, se você só tem um CPF? Nós vamos corrigir essa distorção, que por sinal a Manaus Med eu vou abordar no tema saúde. Mas isso é uma proposta. Segundo, é a questão hoje da merenda escolar. Merenda escolar, para muitas crianças, é o único momento que muitos vão comer uma proteína no dia. Foi infeliz a fala do vereador que merenda é merenda. Não é. Certo? Então, tem Plano Nacional da Alimentação Escolar. O PNAE é isso. E nós vamos envolver a agricultura familiar, o setor produtivo de Manaus, para que forneça para a prefeitura, movimentando com isso a economia. Mas tu sabe qual vai ser um dos maiores desafios hoje, que para isso nós temos uma solução? Creche. Creche tem mais de 150 mil crianças, não é 11 mil crianças como está falando o prefeito. O censo está aí, o IBGE está aí. Nós temos a única proposta, dentre os candidatos, porque todo mundo que sentou nessa cadeira aqui, Letícia falou o seguinte: vou dobrar a vaga de creche, vou aumentar a creche, mas ninguém está dizendo de onde vai sair o dinheiro. Nós temos a proposta do Fundo Municipal de Educação Infantil. Nós vamos garantir em lei, mensagem para a Câmara Municipal de Manaus, garantido 10% dos impostos municipais. Quais são? IPTU, Alvará, ISS, TBI. Esses 4 impostos, ano passado, faturaram 2 bilhões e pouquinho. 10% de 2 bilhões dá 200 milhões de reais. Com o crescimento da receita nos próximos 4 anos, eu vou garantir em lei quase 1 bilhão de reais. Para quê? Manutenção e ampliação. Quando eu construo uma creche ou um CMEI, eu resolvo 2 problemas. Para você que está me assistindo, mãe solo, pai solo, família, um casal, que hoje a mãe não está correndo atrás do emprego porque não tem onde deixar seu filho. Isso é um problema social para a criança e econômico para a família. Quando se constrói creches e CMEI, você resolve 2 problemas. Tem muita mamãe aqui que poderia estar ajudando seu esposo, melhorando a sua renda familiar, mas não tem onde deixar sua criança. Então, nos próximos 4 anos, esse será um grande desafio. Quero também falar para você, mamãe que tem criança autista, que também a falta de mediadores causa um problema para mais de 8 mil crianças em Manaus. Isso poderia ser resolvido só
fazendo um simples gesto. Tu sabe por quê que o município não resolve o problema hoje das mediadoras das crianças autistas? Porque em vez de contratar professores, eles estão contratando estagiário. E estagiário, o Fundeb não pode ser usado. O Fundeb é para professor. Era só fazer um concurso, mas no primeiro momento um processo seletivo chamando professores para cuidar das crianças que têm TEA, que têm janela de aprendizado. O prefeito só não resolve porque não quer. E isso nós iremos enfrentar porque eu já estou enfrentando como deputado estadual. Tenho inúmeras reuniões no Ministério Público. Então, eu acredito, valorização, carreira, certo? Fundo Municipal de Educação Infantil, mediadores, ou seja, tem merenda escolar de qualidade, controle de estoque, tem muita coisa para se fazer na educação. Tudo isso que eu falei está faltando. Como é que nós somos a melhor educação municipal do país? Nós não somos nem de longe, nem a 20ª, quanto mais a 5ª. Agora, falando um pouco de segurança pública, nós queremos questionar ao senhor a seguinte situação. A Prefeitura de Manaus, fez aí todo um processo licitatório, concurso, toda uma situação relacionada à armamentação da Guarda Municipal. Então, hoje nós temos uma quantidade ainda inferior, em torno de 40, no máximo 50 guardas municipais que estão aí sendo armados, porém o processo licitatório foi de um valor exorbitante em relação a isso. Quero saber, em relação à segurança aqui de Manaus, quais são as suas propostas e em relação a essa armamentação, o senhor está a favor? Sou a favor. Eu digo o seguinte, a Guarda Municipal não vai assumir o papel da PM, mas ela pode contribuir. Nós temos um déficit hoje de quase 8 mil homens na PM. Enquanto isso não for resolvido, se nós pegarmos aqui minha primeira entrevista como pré-candidato, eu fui o primeiro pré-candidato a falar que ia trazer 1.000 homens. 1.000 homens, eu preciso de um ano para trazer 1.000 homens para dentro da prefeitura, para a Guarda Municipal, homens e mulheres. 6 meses de concurso, 6 meses de treinamento. Ao trazer esses homens para dentro da prefeitura, qual é o nosso papel? Centro da cidade, conosco. Ponta Negra, conosco. Terminais, conosco. Nós vamos fazer uma parceria, não tenho nenhum problema com a PM, porque Ponta Negra, comigo. PM, vai para os bairros. As viaturas têm que estar nos bairros. É lá que está o problema. Então, e outra coisa, não é só armando guarda municipal que se ajuda a segurança pública em Manaus. Quer ajudar a segurança pública de fato, que nós vamos fazer? Vamos olhar para os jovens. Os jovens hoje estão sendo recrutados pela bandidagem porque estão nas esquinas sem oportunidade. O jovem precisa ser qualificado, treinado. Paralelo a isso, cadê os projetos sociais? Cadê o esporte? A atual gestão sequer tem Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Todo mundo sabe que o esporte afasta a meninada das drogas. O jiu-jitsu, a natação, o futebol. Então, não é só armar. Armar é importante, porque um guarda armado municipal num terminal às 5 da manhã não ajuda? Ajuda. Uma dupla de guardas num terminal 4 às 5 da manhã ajuda. As viaturas paradas nos pontos estratégicos do centro não ajuda? Ajuda. E isso tira a pressão sobre a já combalida, certo? E sobrecarregada PM. Conforme foi conversado nos últimos itens, nós vimos que toda temática ela existe uma estratificação. Saúde não é diferente. Quando nós falamos de saúde, nós também falamos sobre meio ambiente. E acho muito importante nós trazermos essa pauta, principalmente sobre o momento que nós estamos vivendo. Manaus, a Amazonas, a Amazônia, ela vem vivendo um momento muito delicado. E na nossa última eleição municipal, a proposta de um dos vereadores era que ele iria plantar uma árvore para cada voto que ele teve. Foi cumprida. Porém, algo que gerou muita polêmica é que numa das falas dele, ele disse que em Manaus só é possível plantar um tipo de árvore. O senhor apresentou aqui o seu currículo, disse que uma das suas áreas de conhecimento é o meio ambiente. Essa informação ela está correta? Olha, em relação... Não, porque se nós olharmos Manaus, tem vários tipos de espécies em várias zonas da cidade. Agora, o que ninguém está falando é que para a gente arborizar Manaus, que precisamos sair desse pódio da vergonha,
segunda capital menos arborizada do país, é uma vergonha. Se nós olharmos que nós estamos no coração da Amazônia, certo? Isso é um tapa na cara. Mas como é que eu vou arborizar com medidores aéreos? A primeira coisa que eu vou fazer como prefeito é chamar a concessionária de energia, a Amazonas de Energia, eu falei, olha, você pode cobrar energia, é seu direito, mas você não vai fazer de Manaus o que você quer. Você já andou ali pelo Parque 10, Dom Pedro, como é que tá? Como é que eu vou arborizar com fio trançando a cidade? Manaus precisa ter uma política, quando eu falo agressiva, de ter tomado decisão de avançar na arborização. Porque, olha, caminha na Getúlio Vargas, hoje não, porque não está de noite, mas caminha umas 14 horas na Getúlio Vargas e vai na Constantino Nery. Olha a diferença. Infelizmente, nós estamos passando por um momento triste da humanidade. O mundo está dando sinais. Mas mesmo que nós não estivéssemos passando por isso, Manaus é uma cidade quente por natureza. Então, avançar na questão da arborização é uma necessidade de política pública. Isso é um dos vetores, ao mesmo tempo que a gente precisa da questão hoje da saúde, tu estava falando da questão de saúde, sim, a zona rural de Manaus, nós vamos bater na porta, primeiro educar, segundo informar, e se precisar punir, não punir. Não é só dar administrativamente. Porque eu vejo que hoje as queimadas ao redor de Manaus são muito mais naqueles contando com a negligência e a conivência do poder público. E isso está superlotando os pronto-socorros. Manaus terá um prefeito que vai chamar um agricultor, vem cá, você não precisa fazer isso. Tem tecnologia para isso hoje. Você pode aumentar a sua área produtiva sem precisar devastar, sem precisar queimar. O Embrapa está aí. Eu já visitei o Embrapa como deputado mais 3 vezes. Lá, eles têm tecnologia para tudo. É só realmente vontade de integrar, certo? O setor produtivo com tecnologia aumenta a produtividade e tu não precisa queimar todo ano. Se nós andarmos no entorno de Manaus, quem está fazendo as queimadas são o pequeno e o médio produtor. E agora nós vamos falar sobre polêmica. Em relação à polêmica, exatamente, e temos uma pergunta que é muito importante ser feita ao senhor. Uma coisa que marcou muito essas eleições em relação à polêmica foram os debates. Tivemos algumas polêmicas relacionadas a isso, mas uma em específico que chamou muita a atenção do cidadão, do eleitor amazonense, que foi em um dos debates que o senhor participou, houve uma certa insinuação de um dos candidatos de que o senhor seria um candidato laranja. Como é que se deu a situação? O senhor entrou com alguma ação judicial? Houve alguma conversa após essa situação? Por que o senhor acha que houve aí essa insinuação? Olha, eu digo o seguinte, olha, o candidato Amon, candidato a prefeito, ao tentar trazer a laranja lá para tentar me lacrar, né? Porque o Amon é menino de rede. Esquece ele que há 4 anos atrás, quem estava disputando a eleição de prefeito era eu como amazonino. Salvo o atual prefeito, que tem direito de ir para a reeleição, se tem algum nome que tem direito de disputar a eleição, sou eu. Porque em 2020, nenhum dos atores estavam disputando a eleição, salvo o Davi. A minha candidatura é uma candidatura de coragem. Eu nunca flertei com o Wilson. Mas na rede social do Amon, veja lá 2021, que ele virou vereador, 22, 23, se em algum momento ele teve coragem de cobrar o governo. Vai na rede do Marcelo, vai na rede do Alberto. O Alberto até ontem, o Wilson era um lindão. O Roberto, pelo menos ele assume que ele é o Wilson. E isso me distancia dele, não tem lógica. Pelo meu posicionamento, eu tenho um ótimo relacionamento com o Roberto, mas quantas vezes discuti com ele na tribuna da Assembleia. Então, a minha candidatura hoje para prefeito, se Manaus acordar, me elege prefeito. Se você conhecer o meu mandato de deputado estadual, você me elege prefeito. Porque eu não me acovardei. Porque quando eu vejo, por exemplo, eu sou de direita. Eu respeito quem é de esquerda, mas eu sou de direita antes da onda Bolsonaro. Eu sou de direita porque eu estudei economia. Em 1996, comecei a fazer economia na UFAM, saí em 2002. E desde lá eu entendo que o capitalismo é a melhor forma, certo, de se governar, não é o socialismo.
Isso é acadêmico, para mim. Os outros são oportunistas. Porque quando eu vejo Alberto Neto falar em Deus, Pátria e Família, só funciona em Brasília. E os 6 anos que ele ficou do lado do governador caladinho. Não defendia nem a tropa, nem a PM que ele veio de lá. Veio lembrar que agora existe problema na saúde. Os candidatos vieram lembrar agora que o IPVA aumentou. Quem alertou fui eu em 2022, que votei contra. Eles estão preocupados agora, a Câmara Municipal de Manaus e a Assembleia, que tem problema no asfalto, que tem problema nos hospitais. É só ir nas minhas redes sociais e verificar que eu venho batendo nisso, Letícia, há 6 anos. Eu sou o único que se levanta e tem coragem de falar. Sabe por quê que eles não me querem nos debates? Porque se eu pegar um Davi mano a mano, se a TV A Crítica e a Rede Amazônica tiver coragem de colocar o Wilker Barreto no debate, que eles não me colocam, não é por causa dos 5 deputados federais, que a lei diz o seguinte: quem tem 5 deputados federais é obrigado a ser chamado. Mas por que eles que são concessão pública não fazem o que faz aqui o Convergente? Abrindo esse espaço aqui para todos os candidatos. Isso sim é gesto de democracia e respeito para com Manaus, que tem direito de conhecer as propostas dos seus candidatos. Por que não me deixa chamar? Porque se eu tiver oportunidade, eu vou fazer o atual prefeito ser constrangido publicamente. Porque quando ele vier prometer, falar que vai construir um hospital 24 horas, eu falei: Davi, não fez porque não quis. 600 milhões de publicidade, 100 milhões de tinta, gastando horrores no Eu Sou Manaus. As tuas tomadas de decisão custaram milhões do contribuinte. Agora nós vamos entrar numa parte muito importante do nosso quadro. Nós agora terminamos o jogo das cartas e vamos entrar aqui na urna política, onde o senhor vai aqui sortear alguns personagens, né, do nosso cenário político e vai opinar sobre essas pessoas. Vamos lá, peço que tire um. Podemos. Vamos lá. Prefeito Davi Almeida. Foi o primeiro sorteado. Sim. Como o senhor avalia a gestão de Davi Almeida? Olha, eu reprovaria a gestão do Davi, mas vou dizer rapidamente por quê. Foi bem objetiva. Perdeu o controle de gastos, não faz gestão. Centro da cidade está destruído. Comércio morrendo, população de rua mais do que dobrou, muito lixo. O teu IPTU, olha o teu carnê, mais do que dobrou e em alguns casos triplicou. Transporte coletivo, 1,7 bilhões de reais do contribuinte, e olha a qualidade que aí se encontra. Mobilidade urbana, não avançamos. Arborização, não avançamos. Coleta seletiva, não avançamos. Certo? Então, ele acabou com o passo a passo, para criar aquela estrutura megalomaníaca, muito cara, certo? Que se eu prefeito fosse, entre fazer o Eu Sou Manaus, eu estaria preocupado em colocar tomógrafos nas policlínicas, que nenhuma das 10 tem tomógrafo. O que ele gastou nesse ano, no passo a passo, dava para colocar tomógrafo em todas elas, fazer o passo a passo Manaus no formato antigo e ainda sobrar dinheiro. Então, para mim, candidato, reprovado. Uma das coisas que nós trazemos aqui no Convergente é a relação da transparência, onde nós fazemos questionamentos, exatamente abrindo esse espaço para que as pessoas possam se manifestar. O candidato Davi Almeida foi convidado, não aceitou o nosso convite, não veio. Porém, o senhor como candidato, caso eleito, tem algumas medidas a serem tomadas. A situação que hoje nós temos relacionado de contratos milionários do prefeito com parentes, com familiares, com pessoas que têm alguma relação. Isso pode vir a acontecer em uma possível gestão sua? Olha, difícil. Eu tenho 15 anos de vida pública. Eu nunca, nem eu, nem ninguém próximo de mim, forneceu um parafuso para poder público. Nenhum real. Até hoje eu tenho. Por isso que sou líder da oposição. Uma coisa é certa, se eu virar prefeito de Manaus, vai ter muita gente presa. Pode escolher mais um personagem. Muita gente presa. Eu mesmo. Wilker Barreto. Olha, como o senhor pegou a sua imagem,
nós pedimos aqui que o senhor faça uma referência à sua vida política, né? Qual o maior erro que o senhor acha que já cometeu na vida política? Olha, Maior erro e maior acerto. maior erro, eu tenho alguns erros, tomadas de decisões. Eu tomei, eu acho que foi um acerto da minha vida, eu rompi com o Arthur Vigílio em 2018, né? Naquele momento que ele foi apoiar o Omar. Eu acho que eu teria feito não ter sido muito duro algumas vezes, eu fui da tribuna, porque a gente vai ganhando a maturidade com o tempo, né? Eu me lembro quando eu comecei na oposição, há 6 anos atrás, eu era muito ferrenho, muito duro, não ofensivo, não deselegante. Mais um personagem. Caio André. Caio André, que está como candidato, né, para a reeleição a vereador de Manaus. Como você avalia o mandato de Caio André? Olha, eu digo o seguinte, ele pegou uma bomba relógio quando recebeu a presidência. Eu teria feito um arroxo para estabilizar as finanças da Câmara. Eu acho que ele não tem mais tempo para estabilizar as finanças, porque é um payback de 2 anos. Tem um relacionamento cordial com ele, eu acho que tem lado político, está do lado do governador. Eu acho que teria essa postura dele mais rígida em relação à administração municipal. Na minha opinião, está com 6 meses de atraso. Poderia ter mostrado muito mais os erros da administração municipal, porque os escândalos que hoje cercam o prefeito, me digam aonde que é mentira. Ele está dizendo que é fake news. Eu posso até acreditar que é fake news a capa da Veja, mas o conteúdo não é. A capa da Veja pode até ser fake news, mas o conteúdo não é. Perfeito. Agora nós vamos aqui para o seu último personagem. Vou embaralhar e pode... Esse aqui, eu vou pegar esse aqui. Não quer sair. Temos aí Tadeu de Souza, vice-governador do estado, faz parte do arco de aliança do prefeito Davi Almeida. Como você avalia? Olha, eu não tenho nada contra a pessoa do Tadeu, né? Eu acho que ele é um produto do Davi, é o corpo estranho dentro do grupo do Wilson Lima, né? Acho que por causa do Tadeu, eu acho que o Wilson não renuncia para ser candidato a senador, porque é natural. O Tadeu tem uma ligação muito forte com o Davi, certo? E o Davi vai, obviamente, se ele assumir porventura um governo, dificilmente apoiará a candidatura do Wilson para senador. Então, eu acho que o Tadeu passa a ser, dentro do jogo político, que o Wilson se permitiu pegar esse golpe em 2022, eu acho que a figura do Tadeu tira qualquer possibilidade do Wilson renunciar para ser candidato a senador. Agora nós vamos estar caminhando, né, para o momento... Vamos caminhando para o fim, mas ainda temos alguns questionamentos a serem feitos. Primeira coisa que eu quero trazer aqui nesse contexto, em relação ao cenário que nós estamos vivendo, são as pesquisas políticas que saíram. No último debate que houve, a nossa equipe do Convergente esteve e fez alguns questionamentos a todos os candidatos presentes, e algo que chamou muita atenção foi que todos tomaram uma postura de rejeição às pesquisas, onde declararam que pesquisa é a que acontece no dia, que os dados eram infundados, não todos com essas palavras, mas sempre no mesmo sentido. Eu quero saber hoje, qual a sua opinião sobre pesquisa política, eleitoral, se o senhor consome pesquisa e ao que o senhor adere à sua atual posição? Olha, eu digo o seguinte, existe aquelas mexidas das margens de erro, isso é fato, entendeu? Eles trabalham muito a questão de esconder muito a espontânea, que para mim é que mais interessa, é quando você aborda o eleitor e pergunta, qual é o seu candidato a prefeito? Ele falou, eu não tenho. Quando ele mostra o disco com os nomes, ele está induzindo. Espontânea é induzido. Uhum. O que nos atrapalha, e obviamente é uma realidade, o fato de nós não termos o tempo de televisão necessário, e aí por isso que eu aproveito muito espaços como e a audiência do debate político, para conversar com você e que você tenha curiosidade de pesquisar. Se Manaus não entender que nesta semana decisiva é a tua vida,
O prefeito de Manaus mexe diretamente com a tua vida, com a mobilidade urbana, com a saúde, com a segurança, com o lazer. Entendeu? Se você brincar com Manaus, aguenta aí as consequências. Eu tô te desafiando a você ser uma pessoa crítica, politizada. Ah, eu não gosto de política. Goste, porque é essa política que mexe com a tua vida. Bem ou mal, é a política que define os nossos destinos. Quando a pessoa de bem cruza os braços, aquelas pessoas mal intencionadas é que avançam. Então, eu acredito o seguinte, a única coisa que eu acredito que é verdade é que nós temos aí mais de 400 mil pessoas indecisas na última semana de eleição. E essas pessoas não podem, pelo amor de Deus, pegar o santinho do chão e escolher o próximo prefeito. Como é que querem acertar? Repito, se as pessoas conhecerem a minha história como deputado estadual, se conhecerem o que eu fiz como presidente da Câmara, se olharem meu currículo, o olhar em relação ao Wilker Barreto muda. Se você for se emprenhar pela a propaganda da televisão, que mostra uma Manaus que não existe, de candidatos que não sabem nem olhar o balanço da prefeitura. Nós somos o candidato que tem a experiência necessária para devolver a saúde financeira, Letícia, que nenhum dos candidatos que passaram aqui pelo Convergente falaram que a Prefeitura de Manaus hoje começou 2024 no vermelho. Como é que uma prefeitura no vermelho dá qualidade de vida para o povo? Por isso que o atual prefeito é empréstimo mais empréstimo, empréstimo mais empréstimo. Então, eu acredito na pesquisa, não na espontânea, aquela média, as margens, etc. e tal. Mas eu acredito nas indecisas. Se o povo achar por bem continuar com as duas máquinas, com os candidatos do governador e com o atual prefeito, eu só posso dizer para o povo, meus pêsames. Agora, uma pergunta. Porque eu sei o que eu denuncio todo dia. A decisão agora é sua. Manaus pertence ao povo. Manaus não pertence à máquina de prefeitura nem de governo. Olha, esse foi mais um debate político. Nós agradecemos a sua preferência até aqui e para nós irmos caminhando, finalizando, na verdade, o programa, eu abro esse último espaço para o senhor deixar aí a sua mensagem para a população. Olha, eu agradeço mais uma vez, parabenizo o Convergente pela postura democrática na condução desse primeiro turno, de permitir que todos os candidatos possam ter a oportunidade de falar com Manaus e passar essa responsabilidade para você. Eu sou o Wilker Barreto, 41 anos, sou manauara, pai de 2 filhos lindos, esposo, casado com a Camila Barreto, que é minha esposa, meu amor, minha mãe, Leni Barreto, que está me assistindo nesse momento, meus irmãos, certo? Eu quero dizer que a minha candidatura é uma candidatura por Manaus. Eu devo tudo a esta cidade, que me deu 3 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado estadual, certo? Pude construir minha carreira política aqui em Manaus e eu quero poder servir. Estudei muito para isso, me preparei para isso, porque eu entendo que gerir dinheiro público tem que ter responsabilidade e preparo. Ser prefeito de Manaus é cuidar de vidas. Por isso que eu quero que vocês tenham a maturidade e a responsabilidade de cuidar da nossa cidade. E cuidar da nossa cidade é escolher um prefeito com a razão, é escolher um prefeito com a sabedoria. Não é olhando para o lado e sendo influenciado, é ter a maturidade necessária e saber o tamanho da sua responsabilidade nesse próximo domingo, que é a eleição. Eu peço muito a Deus que Deus possa iluminar todos nós e que o 33 possa estar no seu coração quando acordar no domingo, dia 6. Aqui foi Letícia Barbosa em mais um debate político. Agradeço muito sua audiência e deixo aqui um lembrete. A todos que quiserem saber um pouco mais sobre análise de pesquisa, é no perfil da Érica Lima. Ela que é mestre pesquisadora, CEO do Convergente e também nossa apresentadora. A você que esteve até aqui conosco, meu muito obrigada e até mais.